alteridade. Quem poderia ler para a gente aí a reflexão? Eu leio. Por favor. Não. Qual é a crença verdadeira? Em toda a história da humanidade, desde seus primórdios, sempre houve crenças. Seria uma delas a verdadeira? Seria a nossa? Diz um sábio que a melhor crença é aquela que torna o homem um homem de bem. Aos olhos de Deus, todos somos seus filhos, assim como um pai de família, de prole numerosa, cada filho tem a sua forma de ser. Cada um o pai ama, cada um ama o pai diferentemente. O pai deseja que o seu filho seja um homem de bem, não importando qual o tempo que ele frequente, mesmo se não frequenta tempos. Para o pai, não importa o caminho, importa a real transformação do homem em um homem de bem. A melhor religião, segundo o Dalai Lama, é aquela que transforma o homem, o ser, num ser melhor. Né? Então, eu costumo brincar que a religião é um sapato. Então, aquele sapato que me serve muitas vezes não vai servir para o Manuel, não vai servir para a Joelma, não vai servir para o Iraí e para ninguém. Então, não adianta eu querer impor as minhas convicções, as minhas crenças. Para mim está ótimo. Agora, para o outro, de repente, tudo aquilo que eu acredito não desce e paciência, né? E eu tenho certeza absoluta que dentro das famílias de vocês, dentro dos meios, do meio onde vocês transitam, existem pessoas de todas as religiões. Se a gente for pegar, por exemplo, as pessoas, dentre as pessoas que a gente mais ama, não existem pessoas de outras religiões? Sim, Né? E muitas, né? Eu tenho quatro filhos, no total dois são espíritas e dois não são. Né? Duas meninas não são. Minha mãe não era espírita, meu pai não era espírita. E eu amava essas pessoas e amo ainda, né? De maneira absoluta. Eu não amo mais um filho porque ele é espírita e o outro menos porque ele não é espírita. Então, o importante é a gente aceitar isso, é chover no molhado. Todo mundo fala isso, é muito bonito falar isso na imprensa, nas aulas. Olha, temos que aceitar as convicções dos outros, mas nós temos é que vivenciar isso de verdade. É isso que eu digo para vocês é que esse convívio familiar, esse convívio, como a Joelma falou assim, poxa, mas lá na minha cidade, lá, e principalmente nos lugares mais, nos recantos, né, que o Espiritismo nasceu em Minas, mas de repente na cidade onde ela está, lá em Minas, que é por ser uma cidade bem pequenininha, já tem uma outra mentalidade. A Patrícia já disse que lá em Santa Catarina também tem uma mentalidade um pouco diferente com relação a isso. E não tem problema, o importa é a gente conviver com essas pessoas e procurar entender. Né? Então, não é impocrenças, é aceitar aquilo que o outro pensa. E muitas vezes a gente pode estar pensando, puxa, o que esse cara está falando, para mim é um completo absurdo. Mas não se esqueça que para ele também aquilo que você está dizendo é um completo absurdo. Né? Então, o Carlos, oi, Elmo, é, em um dado momento, em um dia, em uma conversa com uma pessoa, a pessoa disse o seguinte, né? Ah, eu não concordo com o que você está dizendo. Tá. Aí eu parei, fiquei esperando que a pessoa mostrasse por quê? o porquê, né? Aí ela apenas só disse que não concordava e ponto. E eu fiquei imaginando, né? É interessante essa posição da pessoa. Eu discordo por discordar, né? Eu não concordo com você e ponto. Então, infelizmente, nos deparamos muito com esse tipo de atitude, né? As pessoas simplesmente, eu não acho que o que você está crendo é verdade. Sim, mas você tem uma outra posição que possa talvez trazer ou lançar luz aquilo que é obscuro para mim? Não, simplesmente assim eu não concordo. Eu não concordo com o Carlos, com o que o Carlos está dizendo. Pronto. Simplesmente porque eu não concordo.
mas eu não tenho posição em relação àquilo, porque Sim. se eu tivesse, eu apresentaria, né? Então, simplesmente assim, eu não concordo. Então, isso parece mais uma questão pessoal do que uma questão de conhecimento mesmo. Eu não estou, O, eu não estou negando aquilo que você, que eu conheço, que você está dizendo. Eu não conheço, mas eu estou dizendo que eu não concordo. Simplesmente isso. e muitas vezes dogmático, né? Eu não É, acredito porque está escrito aqui, ou por causa disso, por causa daquilo. Então, a ideia da filosofia, de um modo geral, é que a gente saia desse nível, né? sim, E suba a outro. Então, quando eu aprendo, por exemplo, um pouco da filosofia, isso no meu entendimento, eu já não vou discutir qual religião é melhor. A minha discussão ela sobe acima disso, não é mesmo? Ela sim, vai subir acima. Então eu vou falar, poxa, é da religiosidade, é do ser humano. A política, ela deixa de ser aquela briga político-partidária, ela passa sim, a ser uma briga acima disso, a briga do ser humano, né? De como o ser humano encara, de como nós encaramos certas coisas. É claro que eu continuo tendo as minhas convicções, mas a gente sim. já não fica mais tentando convencer o outro de que aquilo que eu penso é o correto, né? Então a gente vai mudando de patamar. Nesse sentido, o pensamento, a ideia, não estou dizendo que nós sejamos isso, mas a ideia é que a gente consiga elevar esse nível, né, da discussão. Nenhum de nós somos detentores da verdade absoluta, né? É. Então sempre são, e como somos sempre aprendizes, então estamos ali, né? Eu fiquei esperando que a pessoa pelo menos me enchesse, me Argumentos. preenchesse com conhecimento, né? Já que o que eu estava falando ela não concordava, mas eu percebi que era mais pessoal, ou seja, assim, era mais, eu não concordo com o que você fala, ponto. Não é o que eu estava falando em si, porque também não apresentou nenhuma argumentação, nem disse assim, ah, se tivesse olhado por esse ângulo aqui ou por aquele ângulo ali, talvez eu ia me dar ao prazer de olhar, observar se realmente fazia sentido. Mas não ofereceu nada. E é assim, no dia a Uhum. dia você vai encontrar assim, pessoas. Aí eu discordo, tá? De quê? Ah, não sei, mas eu discordo. E aí a gente tem que rir, porque a gente tem que entender que essas pessoas elas estão evoluindo. Parece É, que elas uma hora elas entendam que a gente precisa o respeito, ele está em você não concordar com o que o outro fala, mas tudo bem, é a sua visão, tudo certo. Para mim, e eu vejo de outra forma, mas tá tudo bem. Agora falar, não concordo, e não falar, tipo, é um eu argumento, né? É fiquei estranho. passeando assim nos pensamentos, né? Ela discorda do que, na realidade? É, É. porque na verdade a Ele pessoa vai deveria ah, dizer, olha, eu não tenho opinião sobre o assunto, eu não sou nem contra nem a favor. Sim, provavelmente se ela começar Como com dizia o grande Stanislau Ponte Preta, ele dizia, eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Pelo contrário. Eu não sabia que era dele essa frase aí. Era dele. Bacana, legal. provavelmente essa pessoa ela começou a te ouvir, aí teve um ponto que ela não concordou, ela cristalizou ali, e tudo o resto que você falou, ela não escutou. Porque foi você já isso não mesmo, concordou, Tati. Foi né? isso mesmo. É. Ah, mas Exato. eu queria que ela dissesse alguma coisa para pelo menos eu refletir na Nem quer te discordância ouvir. dela. Pô, É, eu perdi, ela perdeu a oportunidade de me ensinar. sim. Porque quando você discorda, você, pô, peraí, deixa eu ver, talvez eu esteja olhando para um lado que esteja realmente equivocado, mas não, ela não me ofereceu nada. Aí eu fiquei assim, poxa, perdi a oportunidade de falar alguma coisa. Vamos lá. Quem gostaria de ler para a gente aqui o 25.1? Eu Posso? leio Vamos lá, então. introdução, Manuel, depois o conceito. Vanderlei lê o outro. Introdução, conceito. Este capítulo tem por finalidade nos despertar para a aceitação do diferente, para cultuarmos e cultivarmos a alteridade. Esta palavra, que vem tendo muito uso nos meios espíritas, é um termo relativamente novo e nem o dicionário a registra. Mas seu significado reflete uma nova mentalidade, aquela que deverá vigorar na civilização que certamente irá transformar a Terra num mundo de regeneração, porque se refere à aceitação das diferenças. Também significa a não indiferença,
o aprender com os diferentes, o amar ou ser responsável pelo outro, aceitando e respeitando as suas diferenças. Alteridade é, portanto, a capacidade de conviver com o diferente, de se proporcionar um olhar interior a partir das diferenças. Significa que eu reconheço o outro também como sujeito de iguais direitos. A alteridade, palavra que representa em sua profundidade as leis cósmicas de convívio entre os seres. A pessoa que a vivencia passa a ser mais fraterna em todos os sentidos, deixando de criticar, julgar e agredir. A não crítica, a não agressão e o não julgamento deixam o ser em paz consigo mesmo, com a humanidade e com a vida. Você poderá contestar dizendo que as atitudes assim tornam a criatura alienada, mas há uma grande diferença entre analisar, estando consciente dos erros, e julgar e criticar o errado, seja ele uma pessoa, uma instituição ou uma nação. A gente analisar o que o outro fez e simplesmente julgar é muito fácil, né? Porque a gente não fez nada. Mas a gente construir aquilo que, né, é bem mais complicado, né? Então, o julgamento, às vezes, ele está aqui e ele é fruto também da minha própria vaidade, porque quando eu critico a Patrícia, eu estou, para mim mesmo, dizendo que eu sou melhor do que ela. Né? Então, também tem uma forma da gente, quando eu critico de uma maneira, de uma certa forma, eu estou também alimentando um pouquinho da minha vaidade. Mas eu queria que você fixasse muito essa questão do aceitar o diferente. Você já parou para pensar que a nossa geração, eu acho que aqui a Tati talvez seja a mais novinha, se eu não me engano, né? A Tati, mas eu não vou perguntar a sua idade, Tati, pode ficar Não, tranquila. não tem o menor problema de falar 42. É, então, assim, a Patrícia também é novinha, é que ela acabou de fazer aniversário, mas é muito novinha também. Joelma, então, é uma mocinha, uma menina, né, Joelma? Então, o que eu imagino, nós tivemos a oportunidade de assistir aqueles que estão aí entre os 50 e os 70, acho que mais ou menos a gente consegue, uma mudança absurda de comportamento. Eu digo para você, sem medo de errar, que talvez nenhuma outra geração, em nenhuma época da humanidade, assistiu mudanças comportamentais tão grandes como a que nós assistimos. Né? A gente pega, por exemplo, lá no final dos anos 60, a gente tinha hábitos comportamentais completamente diferentes. Hábitos patriarcais, machistas, né? Preconceito escancarado, né? E em muitas questões, não que hoje tenha acabado, mas ele era escancarado, né? Com relação àqueles que vieram de outras partes do país, com relação a ou seja, a xenofobia, né, o preconceito racial, o preconceito religioso. Então, era um mundo absurdo. Né? E a gente conseguiu observar que uma mudança de comportamento absurda durante esses anos. E se eu não tiver par e passo com essa mudança, eu vou cair nisso, né? Eu não vou aceitar o diferente. Quando que no meu tempo, né, de jovem, um garoto usava brinco? E hoje, o meu filho de 15 anos, meu caçulinha de 15 anos, ele fala, pai, eu vou botar um brinco aqui. E se poxa, eu cresci ouvindo dizer que isso era coisa de mulher. E se a gente não se atualizar, você vai brigar com o menino. E você vai plantar problemas na cabeça dele que não precisa ter, porque essa geração atual faz isso. Quantas pessoas perderam, literalmente, perderam filhos, porque os filhos se colocaram como homossexuais. Perderam filho.
Botou o filho para fora, eu não quero mais ver a tua cara. Gente, olha que absurdos que a gente assistiu. Na minha geração, quantas pessoas que não deixavam o filho ou a filha namorar com uma pessoa de outra cor, de outra. Gente, olha quantos absurdos. Eu conheço gente que deixou de casar com o grande amor da vida porque o cara era negro. E a menina nunca conseguiu acertar um casamento depois, porque o pai não deixou. Então, a gente assistiu uma porção de, de cenas, né? Essa que tem tudo a ver com essa aceitação do diferente. Né? Então, como o mundo está caminhando? E se eu não caminho junto, né, eu vou me sentir um peixe fora d'água, Patrícia Garuti. Tive um colaborador que a gente trabalhava numa empresa, tinha bastante conflito interpessoal. E ele foi, assim, realmente um colaborador-chave que conseguiu derrubar vários muros entre os setores, sabe? Pelo jeito dele, pelo... E ele dizia uma coisa que isso ficou gravado em mim. Ninguém odeia de perto. Ou seja, na hora que você está do lado da pessoa, pensando como ela pensa, sentindo o que ela sente, tendo as dificuldades que ela tem, você não vai odiar aquela pessoa, você vai Uhum. entender ela, você vai compreender, você vai tratar com generosidade, com cuidado, com carisma, sabe? É, é essa coisa, o tal do preconceito, do diferente, é a distância, né? É você estar distante da pessoa, porque realmente ninguém odeia de perto. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas ela tem um motivo para ser a pior pessoa do mundo. E aí você vai conseguir entender qual que é aquela dor. Você não vai odiar, você vai querer ajudar, você muda completamente. Então essa frase ficou para mim, sabe? Ninguém odeia de perto. Eu Legal. posso fazer umas considerações sobre alteridade? Pode sim, Abelardo. Não muito longe, fazíamos um trabalho na Federação Espírita de São Paulo sobre julgamento e empatia, que, na verdade, resulta em alteridade. E nós chegamos a algumas conclusões, né, e refletimos sobre essas conclusões depois que nós concluímos os estudos. Se chegou à conclusão de que é muito fácil as pessoas que estão sendo expostas por qualquer circunstâncias, né? É fácil julgar essas pessoas. Do mesmo jeito que é difícil encontrar e refletir sobre os seus próprios erros ou tentar fazer diferente algo que já fez muito errado, seja nós ou seja o outro. Também é fácil analisar a situação alheia e poder aconselhar sobre essa situação. É complicado, por exemplo, vivenciar essa situação e saber o que fazer ou ter coragem para fazer essa vivência. Demonstrar raiva, impaciência, quando algo está irritado, é difícil expressar o seu amor por alguém. Não se respeita e não se entende. E é assim que perdemos pessoas especiais em nossas vidas por não termos a capacidade de entender tal situação. Por exemplo, é facilmente, né, aos quatro ventos, o que tentamos camuflar, e é difícil mentir para o nosso coração. É fácil ver o que queremos enxergar. Isso é fácil. Difícil é, por exemplo, é, nos iludimos com acharmos ter visto isso.
e admitir que deixamos nos levar por essas circunstâncias. Difícil e fácil, principalmente quando somos culpados pela partida de alguém em nossas vidas. Abraçar, apertar a mão, beijar de olhos fechados, por exemplo, é sentir uma energia transmitida, aquela que toma conta do corpo como uma corrente elétrica, por exemplo. Fácil Uhum. é ser amado. Difícil mesmo é amar completamente só. A verdade, sem ter medo, é viver sem ter medo depois. Amar e se entregar, aprender a dar o valor. Quem ama, fácil é ouvir a música que você toca, difícil é ouvir a sua consequência nos ouvidos dos outros. É fácil ditar regras, é simples. O difícil, como eu disse anteriormente, é segui-las. Uhum. Ter noção exata das nossas próprias vidas, ao invés de ter noção da vida dos outros. É Difícil é isso estar aí. preparado para escutar essa resposta, mas chorar, sorrir, quando der vontade, simplesmente uma situação natural. Saber se realmente é amado é uma questão de empatia. Então, julgar é o mesmo, na minha opinião, que empatia e também o mesmo que autoridade. Uhum. Medida que você se não necessariamente se colocar no lugar do outro, mas compreender, né, a dor do outro ou os problemas alheios e nada fazer, realmente é uma falta de humanidade. Maravilha, maravilha, ô Abelardo. Joelma, Não, eu só ia colocar uma coisa que eu acredito que nas últimas décadas, né? Eu acho que eu sou da década de 60, no final de 60, curti muito anos 80 e 90, e de lá para cá muitas coisas mudaram, mas uma percepção que eu acho que os homens mudaram muito. Outro dia eu estava comentando, gente, eu em São José, no quarteirão do meu prédio, quando o meu cachorrinho estava vivo, né? Então a gente saía com ele e tal. Gente, eu encontrava com vários homens, com o cachorrinho, com o saquinho, né? Levava o cachorrinho para dar volta, passear, pegava o cocô. Quando que nas últimas décadas no passado o homem fazia isso? Então você vê se muitas coisas mudaram muito. São detalhes, por exemplo, uma coisa, nossa, que coisa boba, mas não é, né? É muito interessante você. Eu fiquei analisando isso, né? Então, realmente, nas últimas décadas houve mudança. eu não E cheguei nesse ponto de evolução fofoca, ainda. não. É, Hã? mas eu ainda não cheguei nesse ponto de evolução de passear com o cachorro. Mas a minha mulher vai viajar agora em agosto e eu vou ficar uma semana. E ela falou que eu vou ter que passear com o cachorro dela. Então talvez eu consiga atingir esse nível que você está colocando. Mas é um nível de sensibilidade Oh, mas maior. é incrível. Não esquece a coleira. Pois é. É, Manuel. Oi, pô, aproveitar já, deixa. Eu também não tenho esse nível de evolução, até porque eu não tenho cachorro. Eu tenho Gente, duas ó, gatas. antes de mudar o assunto do cachorro, eu preciso contar Não, que a também, minha filha, só um detalhe, tem outra coisa que eu vou falar. Com a relação minha, ao início do que o Carlos falou, de, dessa, dessa mudança que as pessoas, muita gente foi expulsa de casa por ser homossexual, hoje ainda continua tendo, mas hoje em dia as pessoas têm mais o entendimento de que a homossexualidade não é uma questão de que a pessoa nasce assim, não é uma questão de Uhum. Não é escolha, escolha, não é não escolha. é escolha, ela nasce assim. Então, isso já melhorou por conta disso. E uma coisa também, eu que sou do início da década de 60, que a gente vê, você ouve 60, 70, 80, 90, você teve uma explosão de liberdade para muita coisa, principalmente sexual, não sei o quê, e de repente volta a um retrocesso
de, digamos assim, de repressão, da coisa ficar até por conta de doenças que apareceram, essa coisa toda. Mas se a gente analisar é, de, na história da humanidade, você tem esses períodos de maior liberdade e depois de maior conservadorismo. Isso é cíclico durante toda a história da humanidade. E agora me fugiu uma coisa que veio aqui à cabeça quando eu estava falando. Tanto que você tem aquela máxima, né? Pais modernos, filhos caretas, pais caretas, filhos modernos. É um ciclo que vai É. se repetindo pela humanidade o tempo todo. Aquele movimento pendular, né? É, Por isso que os meus filhos são todos Patrícia. caretas. Fala, Priscila. Fala, Patrícia. Iraí. Oi. Iraí, né? Tava na Iraí. Eu tenho o prazer de me incluir aí nesse rol de homens que mudaram aí, que a Joelma falou, e eu mudei em pensamento e comportamento, porque antes o meu irmão mais velho chegava em casa com a cachorrinha no colo, e eu achava um absurdo, criticava, sobretudo quando ele saía embora. Eu falava, onde se viu? Cara, para Deus me livre, um dengo com cara. Hoje não, hoje eu não só tenho esse dengo que o meu tinha, e eu sou um desses que sai de manhã e à tarde, viu, Joelma? Passeando com a Melzinha e tô Que craque em legal! atacar. No começo eu É nem muita sabia mudança. reconhecer. É. Hoje eu sou um mestre. Tchau, tchau. Aham. Então, eu estou aí no rol dos transformados, viu? É isso aí. A gente se adaptando aos novos tempos, né, Iraí? Patrícia. Não, falando do cachorrinho, você vai adorar, Carlos, porque assim, ó, eu fiquei com a cachorrinha da minha filha. Eu já tinha, né, um dengo e tal, mas não tanto. E aí, como ela trabalhando, estudando, e eu tô mais home office aqui, então eu consigo ficar mais com a cachorra. E aí, todos os dias eu tenho que levar ela para passear. E no começo era um tormento, era uma obrigação. Hoje eu não sei quem leva quem para passear, porque ela me faz sair de casa, ela me faz ver a natureza, ela me faz respirar um ar livre. E na hora que eu falo, Cacau, vamos passear. Sabe? É 5, 10 minutos que você sai, é meia hora que você sai e transforma o seu dia. Então, esses animaizinhos, eles não são só um puro animal. Eles têm algo ali de muito especial para nos ensinar, para nos chamar a atenção, para fazer aquilo que a gente precisa. Dentro da Casa Luz de Francisco, antes de eu vir para cá, todo segundo sábado de cada mês, eles têm o tratamento dos animais, né, com cirurgias espirituais, com atendimento, enfim. E eu ajudava ali, eu auxiliava a equipe. E ali você vê que muitos animais, eles estão adoecidos, mas é para levar o tutor para dentro de uma casa espírita, para fazer um curso, para fazer a sua reforma íntima. E não é o animal, mas é a energia do tutor que faz o animal ficar daquela forma, de tal forma que leve o tutor para um lugar bom como esse e que melhora a família, e melhora o tutor, e melhora o próprio animal. Então, eles são seres assim iluminados na vida da gente. Não é à toa que determinados animais aparecem nas nossas vidas e traz o benefício que eles realmente trazem. Então, deixa assim a pessoa mais, como o Irair falou, imagina, né? Fica com o animalzinho no colo, tal, não sei o quê. Mas eles tiram de dentro da gente um carinho, um amor que às vezes está lá atrás, sabe? É aquela pessoa dura, é aquela pessoa ríspida. E o animal tem essa capacidade de trazer esse amor, esse carinho para fora, sabe? Para você sentir realmente. Então, hoje eu sou uma defensora de ter um animalzinho em casa, porque não é você que cuida dele, é ele que cuida de você. E olha outra mudança significativa. Se você pega, por exemplo, os pets, nem se usava esse termo, os cachorros, eles eram fora de casa.
né? Se você pega lá anos 70, 80, cachorro dormia do lado de fora de casa. Cachorro era cão de guarda, né? E hoje não, hoje o cachorro dorme dentro de casa. Você tem um carinho especial. E a gente tem uma loja online e a gente vende alguns produtos pet. E você não imagina como vende o tempo todo, né? E as pessoas gastam mesmo para quê? Para que eles tenham esse bem-estar. Então você vê como a sociedade nós estamos mudando e para melhor, né? São mudanças para melhor, onde isso tudo extrai muito mais, né? Então eu tenho um amor a mais pelo animal e também muito mais tolerância por aquele que é diferente, né? Eu descobri, e você descobriu, e a sociedade descobriu, que a beleza ela não está em padrões que a sociedade fixa. A beleza está em todas as raças. Eu tenho o oriental, as raças indígenas, eu tenho o negro, o branco. Em todas as raças existe beleza. Não existe cabelo ruim, como as músicas cantavam antigamente. Existem vários tipos de cabelo. Existem vários tons de pele. Existem várias religiões. E não existe o bom e o ruim, existe o diferente. Então, olha que privilégio nós tivemos, estamos tendo e vamos ter ainda durante muito tempo de acompanhar tudo isso, né? Essas mudanças aí na nossa sociedade. E se a gente não tiver essa danada dessa alteridade, a gente não vai a lugar nenhum, até porque a gente pega aqui, ó, a vida é a vida da diversidade. São os diferentes que trazem os olhares de outros pontos, para que possamos sair do nosso ponto e nos deslocar para a gente poder entender melhor o todo. Por isso que a gente estudou aqui nesse livro, por exemplo, todas as religiões, porque lembra que você falou, Patrícia, que ninguém ama, ninguém odeia de perto? Como que eu vou, à medida que eu entendo como pensa o evangélico, como pensa o católico, como pensa o nosso irmão das religiões afro, poxa, agora eu entendi por que ele pensa assim, eu não preciso ficar brigando com ele, né? Então, isso tudo vai fazer, né? Conhece mais quem conhece a realidade do outro. Se eu sei da realidade do outro, eu vou conhecer melhor. Aquele cara não é um ET. E o que eu descubro? Que o conhecimento faz com que eu tenha, por incrível que pareça, quanto mais conhecimento, quanto mais vivência, quanto mais bagagem eu tenho, menos eu vou ter preconceito. Até porque a gente tem preconceito de tudo. Eu tenho preconceito de religião, eu tenho preconceito de cor, eu tenho preconceito pela região que você é. Você quer ver que barato? Se eu falar, por exemplo, o Manuel, esse grande músico lá do Rio de Janeiro. Se o Manuel chega em algum estado e fala assim, eu sou do Rio de Janeiro, o que as pessoas vão dizer? O cara do Rio de Janeiro não gosta de trabalhar. Não é um estereótipo que hoje diminuiu muito, mas não existia isso. Como se quem mora no Rio de Janeiro, aqueles 7 milhões de indivíduos que moram dentro da cidade do Rio de Janeiro, ninguém trabalhasse. Olha que absurdo. Aí, não, eu sou de São Paulo. Ah, São Paulo é trabalhador, como se todo mundo em São Paulo fosse trabalhador. Não é? Então, assim, olha, a gente vai plantando estereótipos e aquele indivíduo que nunca foi e que não conhece aquela cultura, ele fica refém. Olha, o espírito é macumbeiro. Olha, o evangélico é Uma bitolado. vez, uma vez eu ouvi o Clodovil falando, ele falou o seguinte: dizer que o paulista gosta de trabalhar e o carioca não. Agora, eu queria ver se São Paulo tivesse as praias do Rio, se eles trabalhariam tanto. Pois é. Então, o que me faz ter esse desconhecimento? O que me faz ter o preconceito é o desconhecimento. À medida que você conhece, você fala, poxa, não é bem assim, né? A religião, a ideia, o pensamento do outro. E é aí que a gente vai trabalhando para que as coisas possam melhorar um pouquinho, né? Desfaz os preconceitos, desfaz o conceito e o juízo que formulamos através do juízo de terceiros. Alguém me passou aquela opinião, alguém me passou aquela ideia. E eu comprei essa ideia porque aquela ideia me convinha, porque eu quero me sentir superior, né? Ontem, por exemplo, eu estava vendo um programa que passou
na TV Globo, depois do Fantástico, um programa das festas de São João. A minha esposa é nordestina, ela é da Bahia. E aí a gente estava observando aquilo, que eu fui conhecer a festa de São João no Nordeste há menos de 10 anos. Que é aí que eu fui lá na terra dela e lá eu fui entender o que é o Nordeste. Você vê a diversidade cultural que é esse país. E isso é fantástico. Então você pega a cultura nordestina riquíssima, a cultura do Sul riquíssima, a cultura do Centro-Oeste. Puxa, em cada lugar tem uma joia aí para a gente descobrir. Carlos, pode falar? Deixa eu só passar um pouquinho para a Patrícia, que ela está com a mãozinha aqui, eu já passo para você, tá bom? Oh. Pode falar, Patrícia. Só finalizando, né, que já dizia o Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo, né? Então, é bem isso, né? Quando a gente está aberto para o conhecimento, a gente não se fecha numa casinha dizendo que o outro é isso ou o outro é aquilo, né? Pois é, com certeza. Você vê aqui esse último parágrafo, né? Muitos povos ditos civilizados não toleram as diferenças culturais existentes, imaginam-se superiores. Faz-se presente o orgulho coletivo. Gente, isso aqui a gente vivencia toda hora. Toda hora. Toda hora. Eu dou um jeito de dizer que aquele outro povo é diferente do meu, que nós estamos acima. E eu vou buscar só aquele ponto que me é favorável. Eu não vou buscar os outros pontos, eu vou buscar só aquele que me é favorável, eu vou dizer, tá vendo como somos superiores? Abelardo. Quando você diz que o conhecimento é importantíssimo para que as pessoas tenham mudanças, e concordo com você, todavia eu acrescento que, além do conhecimento, é fundamental a conscientização da realidade em que se vive. Por exemplo, os padrões de comportamento, né, que temos hoje são estabelecidos por conceitos e preconceitos de uma sociedade anterior à nossa, de geração passada, digamos assim. Porque também é mais fácil a gente mudar uma crença do que um comportamento. Então, alguns comportamentos ficam arraigados em nós, ficam difícil de serem mudados ou modificados, né? Então, a inversão de valores que se observa hoje é determinante na questão da conscientização do indivíduo perante a necessidade de uma transformação pessoal. Por exemplo, em educação, se fala da importância do respeito, né, da responsabilidade, da disciplina, não disciplina punitiva, mas uma disciplina de informação, disciplina de mudança, né? E o sentimento de gratidão. Esses valores, como respeito, responsabilidade, disciplina, sentimento de gratidão hoje, não se vê nos nossos jovens, né? Você vê, por exemplo, que tem professores que dedicam a sua vida à educação, o sentimento de gratidão que existe nesses jovens é quase imperceptível. A responsabilidade deles, a disciplina que deveria se apresentar na sua vida, não aparece. E muitos deles têm muitos conhecimentos. Recentemente, eu vi um advogado aqui no meu condomínio, e onde tem aquelas vagas que você coloca o carro, ele colocou o carro usando 2 vagas. Quer dizer, cadê a consciência desse advogado? Ele tem conhecimentos, talvez não os conhecimentos que desenvolvam a sua consciência. Então, eu penso que a conscientização de valor, de preceitos e de alteridade são fundamentais, além do conhecimento. Isso não significa dizer que apenas o conhecimento é determinante para que o indivíduo tenha conscientização. Maravilha. É isso mesmo, eu concordo plenamente com você, é isso mesmo. O conhecimento é só o início, né? Aí eu tenho que botar isso em prática, né? À medida que eu vou me conscientizando, né,
disso tudo aí, eu vou passando Aí o a comportamento vai vivenciar mudando. isso de uma outra forma. Isso aí, muito bom. O comportamento vai mudando. É. Manuel, Vou começar minha fala agora aproveitando um gancho do Abelardo. Ele Abelardo. falou desse advogado que parava o carro usando duas vagas. No prédio onde eu morei, tinha um morador, ele era médico anestesista, e ele sempre parava o carro dele ocupando duas vagas. E o pessoal reclamava com o síndico, aí o síndico foi conversar com ele. Ele falou, olha, eu tenho direito a duas vagas. Eu sei que o que eu faço, eu deveria parar meu carro ocupando uma vaga só, mesmo tendo duas. Só que eu chego no hospital às 7 horas da manhã e chego em casa às 11 horas da noite, morto de cansado. Eu não consigo manobrar o carro para parar em uma vaga só. Por isso que eu paro em duas, porque eu chego tão cansado, eu quero mais é dormir, porque no outro dia, às 5h30 da manhã, eu já tenho que estar em pé de novo. Ninguém mais reclamou. Entenderam a necessidade dele de parar o carro em duas vagas. Se ele for parar em uma, ele vai acabar batendo em alguém, no carro de alguém, pelo cansaço que ele chega em casa. Ninguém mais reclamou. Manuel, Aí, oi. quantos milhares de pessoas tem que trabalham até mais que esse médium e não fazem isso? Não, não. Mas ele deu a explicação. Os outros, ninguém. Quando ele deu a explicação de que pelo cansaço que ele chegava, ninguém contestou. Então, ele falou: não, tudo bem. Ele tem direito a duas vagas, então, se ele quiser ocupar as duas vagas com um carro só, o problema é dele. O problema é que ele normalmente conseguia parar num lugar onde todo mundo queria estacionar, porque as vagas lá não eram divididas, ou não eram demarcadas. Marcadas. Não eram demarcadas. Então você parava você para onde tem a vaga. E ele parava em duas. Mas aí o pessoal, não, tudo bem. Ele tem direito a duas vagas, ocupou as duas vagas com um carro só, não tem outro carro ocupando vaga, então está tudo certo. Não prejudicava ninguém, né? Não prejudicava ninguém. E o que eu ia falar era com relação, por exemplo, que eu estava falando, a questão, você via antigamente na Igreja Católica, muito, e agora se vê mais nas igrejas evangélicas, a coisa das religiões de matriz africana, de que todo mundo fala que é coisa do diabo. Não sei o quê. Mas não fala porque não conhecem. E muitos não procuram conhecer porque tem medo. O principal motivo é o medo de, ao conhecer, achar que é melhor que o dela. Porque a mudança, para a maioria das pessoas, é uma coisa muito difícil. E aí, o que aconteceu, o Manuel, só para pegar uma carona no que vocês estão falando, a gente pega, por exemplo, a colonização, né, durante o movimento de colonização, de quem era a religião do rico, do dominante, né? É o católico, que é o português, é o colonizador. E de quem é a religião afro? É do escravo. Do escravo. Você entendeu? Então, por exemplo, é claro que aquele que está numa posição hierárquica superior, ele vai demonizar os outros. E isso vai vai querer passando, impor a sua vontade. Vai impor a sua religião. E isso vai passando de geração para geração. Sim. E hoje, o que acontece? À medida que temos conhecimento, eu vou entendendo que isso foi só um preconceito que me plantaram. Claro. Né? E ponto, porque olha, lá as pessoas vão fazer mal, é o capeta, não sei o quê. À medida que a gente adquire conhecimento, pronto, ponto. Né? Então, o conhecimento é importante, e aí, quando eu pego e começo a praticar esse conhecimento e abrir a minha cabeça, eu começo a entender essas diferenças. Né? Você pega aqui nesse 25.3, a gente vive num mundo aí de muitas culturas, de muitas etnias, e aí a gente vai tendo o quê? Muitos hábitos
e costumes diferentes. Você já imaginou, por exemplo, vocês imaginam pessoas que vêm de outras culturas e veem nós aqui no Brasil, a maneira como nós vivemos, eles também vão achar uma porção de coisas estranhas naquilo que a gente faz, né? E é isso tudo que vai determinar essa nossa cultura. E da mesma forma que eu quero que a outra cultura me aceite, eu vou tentar aceitar aquilo que passa. Quando a gente não vê pessoas dizendo, por exemplo, que os islâmicos, de um modo geral, são terroristas, você já imaginou se todo islâmico fosse terrorista? Não tinha mais galáxia, né? A gente já tinha destruído a galáxia. Então, olha como as coisas são plantadas e a gente vai entrando, a gente vai acreditando. Dentre eles existem terroristas, mas será que aqui no mundo cristão também não tem pessoas que praticam, né, atos que não são muito legais? Então, é isso que a gente vai fazendo, né? Ou seja, Não, cor da pele, resistência do corpo à intempérie e os fatores naturais, né? Tudo isso vai criando essa diversidade aí, né, dentro do nosso gênero. não, e se você for, por exemplo, quem mais, é, eu não estou falando do povo judeu, estou falando dos líderes de Israel. Se você for ver o, o histórico de vida de todos desde que o Estado de Israel foi criado, todos os primeiros ministros de Israel foram terroristas. Netanyahu foi, Golda Meir foi terrorista. Todos eles foram terroristas. É um governo, eles têm lá sempre um governo de extrema-direita, que o negócio deles é exterminar o povo islâmico, como se a culpa deles terem sido expulsos dali tivesse sido dos árabes, e não foi. Quem expulsou eles dali foi o Império Romano. Pois é. Vamos lá. Tranquilo até aí, pessoal? Eu estou achando. O Iraí, você está quietão hoje, Iraí. O que está acontecendo Tá, com você? Estou igual a corujinha aqui, estou prestando atenção. Eu tudo não isso era tô, saudade de mim, né? eu não tô acostumado com você quietinho Sinto assim. a falta. Nosso locutor, já deu Vanderlei, Manuel, né? É. Vamos lá, então. O que é igualdade? Lê para a gente aí, Iraí, só para você falar um pouco, então. Vamos lá. Opa, é comigo mesmo. O que é igualdade? Está escrito na Constituição que todos são iguais perante a lei. O dito popular postula que o bom pai é aquele que trata os filhos igualmente. Está correto? Em realidade, igualar significa harmonizar, equilibrar as relações humanas. Portanto, igualdade não consiste em igualar os diferentes, mas garantir que os diferentes possam coexistir dentro de uma harmonia. Igualdade não é fazer todos se vestir com roupa igual, mas permitir que todos possam vestir da forma que lhe agrade sem, contudo, agredir o outro. Notemos que essa liberdade tem limites, os quais são balizados pelas leis, hábitos, costumes, moral e bom senso. Como que chama isso que está falando aqui? Ele não citou a palavra, mas isso tem um nome. Equidade. Isso é equidade. Não é tratar todos iguais, é tratar todos da maneira, de forma que todos possam ficar do mesmo tamanho. Tá? Então, eu não dou para todos a mesma coisa, eu dou para cada um aquilo que ele precisa para que ele possa crescer. Um exemplo bacana de equidade, a gente já viu isso aqui em aula, é um muro onde você tem pessoas de várias estaturas tentando olhar para o outro lado do muro. Vocês lembram dessa figura? E aí Uhum. você coloca um banquinho para aquele que tem uma estatura menor poder enxergar. Tá? Então, de forma que todos possam ficar da mesma forma, mas eu não dei o mesmo para todos. Por isso que a gente vai ter hoje, por exemplo, um tratamento diferente para aquele que tem necessidades especiais. A gente vai dar um tratamento diferente para muitas pessoas que têm uma necessidade, às vezes, acima de outros. Tá? Então, esse conceito de equidade é um conceito muito, eu diria, moderno, entre aspas, porque a gente sempre achava
que tinha que dar a mesma coisa para todos. E Direitos. não é assim. Isso. Os E direitos são é, iguais, né? Mas a gente às vezes vai dando um pouquinho mais aqui ou ali para poder igualar a todos. tratar esses que precisam de uma assistência social também como se fosse uma pessoa comum, para ela não ficar alijada do resto do grupo. Isso. Imagine que você tem 5 filhos. Você tem 3 que têm uma condição financeira muito boa. E você tem 2 que têm uma condição financeira muito ruim. Se você der o mesmo para todos eles, aquele que já tem uma boa situação financeira, ele vai ficar muito melhor. E aquele menorzinho, talvez aquilo não faça uma diferença grande para ele. Então, o que você faz? Você vai dar uma condição melhor para aqueles 2 que não têm. E para os outros, talvez você não precise até dar. Por quê? Porque ele já tem aquela condição. Equidade, ela está muito nesse sentido. Tá? Que a gente possa fazer com que todos fiquem no mesmo patamar. Tranquilo? Isso dá briga horrores, né? A gente, quando imagina isso, dá muita briga. Porque se a gente se colocar no lugar daquele que tem e está vendo o outro receber mais. Mas quando a gente inverte os papéis e se coloca no lugar daquele que tem menos, aí a gente vai entender. Aí tem a ver com empatia também. Fundamentalismo. Quem que pode ler isso para a gente? Posso ler. Vanderlei. Por favor, Vanderlei. Fundamentalismo. A origem do termo fundamentalismo remonta ao século XVII, quando a Igreja viveu conflitos com as novas filosofias e o surgimento das ciências. Estas reduziram a influência daquela instituição. Assim, representa a luta contra o novo, contra a atitude psicológica e mental individual ou de grupos em oposição às inovações. Geralmente, o fundamentalismo se associa com o dogmatismo e com o fanatismo. Via de regra, desemboca na violência física. Frei Beto nos diz que o fundamentalista faz uma leitura míope dos livros sagrados e da realidade, aplicando a primeira na segunda. Lê o texto fora do contexto, como se a Bíblia tivesse a pretensão de normatizar não apenas a ética que rege todas as dimensões da vida, inclusive a parte científica, mas também dados científicos específicos. O fundamentalista não sabe que a linguagem simbólica da Bíblia, rica em metáforas, recorre a mitos e lendas para traduzir o ensinamento religioso. O que é pior, o fundamentalista julga-se o portador da verdade, e todos que não concordam são tratados como infiéis, heréticos, excomungados e diabólicos. Vocês já viram isso em algum lugar ou não? Pô, Direto. A gente assiste isso em todos os momentos, né? Eu adoro uma frase do Spinoza que diz: o homem trabalha para justificar aquilo que ele pensa. Eu, às vezes, até me torno repetitivo, de tanto que eu gosto dessa frase. E eu penso de uma determinada forma, eu vou lá buscar na Bíblia, ou no livro sagrado, ou naquilo que eu achar que é referência, e vou, olha, tá vendo? Está escrito aqui que isso aqui deve ser dessa forma. E aí eu levo muitas coisas ao pé da letra. Aqui está escrito Bíblia, mas a gente pode colocar isso para todos os livros sagrados, inclusive para os livros que não são sagrados, mas os livros que nós, espíritas, também buscamos como referência. Né? Com exceção do Evangelho, você vai falar assim, olha, está aqui, ó, isso aqui significa tal coisa e a gente tem que seguir. E aí a gente se acha aí o portador dessa verdade. Então é importante que a gente, como espíritas ou como filósofos, a gente possa entender, né, muitas vezes, que o fato de não estar ali não significa que aquilo não possa ser feito. É abrir o pensamento mesmo, é tentar ver novas ideias, novas vertentes. E esse fundamentalismo que estabelece condições que impedem o desenvolvimento e o crescimento, né, social de uma sociedade, de um grupo social. As mudanças, as transformações. Então, se não tiver isso, melhor será. Por exemplo, eu vejo isso brincando um pouco
com alguns corintianos. É mesmo? Como? Fanáticos. É, Só o- para descontrair um pouco. não. E a gente vê o que, ó. Será que eu posso ser um espírita fundamentalista? Não, acho que o espírita não, né? Será que não? Como você diz, os que não têm conhecimento. O fundamentalismo está na religião ou está na pessoa? A religião não, está na pessoa, está nos Tá na- hábitos e costumes, né? Isso, mas esse pensamento fundamentalista aqui, ele está onde? Tá nos comportamentos, nos hábitos. Isso. Então, mas então ele reside A onde? Nas pessoa, pessoas ou nas religiões? Nas pessoas. Pessoas. Nas pessoas. Então, se eu for alguém de natureza fundamentalista, eu vou ser aquele espírita também que vou apontar o dedo para todo mundo. Vou falar assim: olha, aquilo que o Irair fez, está escrito lá no livro dos Espíritos, na pergunta 35, que não pode fazer isso. Eu começo também a levar tudo ao pé da letra, começo a criar dogmas particulares toda hora, mesmo que eles não existam, entendeu? E começo a querer que todo mundo, olha, se você não fez o curso do tal, você não pode fazer tal coisa, mesmo que você tenha. E a gente começa a ser mais espírita do que cristão. Mas isso já é falta de conscientização da pessoa. Claro, claro. Então, por isso que em todas as religiões a gente vai buscar essa, esse entendimento, essa flexibilidade, para que não sejamos esses fundamentalistas, né? E a gente não crie isso onde aquilo não deveria existir. Certo. Quem gostaria de ler o 25.6? Eu posso ler. Por favor, Patrícia. Discriminação, preconceito e racismo. A discriminação tem origem na falta de amor. É fator desagregador, portanto, contrário aos ensinamentos do Cristo. Ou seja, ocorre um desvirtuamento total entre a moral de intenção, aquilo que se prega, e a prática moral, as ações cotidianas. A discriminação resulta na marginalização do diferente. Até se sorri para ele, mas tem-se o receio de sua aproximação, pois esta pode contaminar. O racismo é a doutrina que sustenta a superioridade de determinada raça. É um fenômeno universal e cabe ao próprio homem combatê-la. Por outro lado, a xenofobia e o racismo, as guerras étnicas, o preconceito e os estigmas, a segregação e a discriminação baseadas na raça, na etnia, no gênero, na idade ou na classe social, são todos fenômenos amplamente disseminados no mundo e que implicam em altos graus de violência. Todos eles são manifestações de não reconhecimento dos outros como seres humanos cabais, com os mesmos direitos que os nossos. E isso aqui, a gente ainda assiste muito no nosso planeta? Muito. Só em países subdesenvolvidos ou isso em países desenvolvidos também? Desenvolvidos também, Tudo. Né? principalmente. Eu vejo, Não, eu vejo e, no e Brasil, engraçado. Oi, eu, tá. eu vejo no Brasil um dos piores países na questão de racismo. Os americanos, por exemplo, são racistas, mas são declarados. Eles se declaram que são racistas. O Brasil não. É muito racista, mas é oculto esse racismo. Não sei se vocês percebem essa coisa como eu percebo. Sim, Uhum. com certeza. Inclusive, nós mesmos. E Nós, não é só racismo, não. eu faço o meu meia-culpa, porque, por exemplo, eu não tenho problema com grandes amigos negros, e nunca tive problema. Inclusive, quando eu era neném, minha mãe era professora, tinha mais um. Ela me levava no carrinho e deixava com a merendeira da escola. E depois ela dizia que era minha mãe preta, e eu adorava ela, professora. Inclusive, e tem grandes amigos negros, mas às vezes você está andando na rua, chega um pobre,
medo. Chega perto de você, você já, instintivamente, você já fica ligado, achando que aquele cara pode vir te roubar. Como se o engravatado não pudesse passar por você e te roubar do mesmo jeito. Verdade, isso É é. uma questão cultural que já está enraizada em todo mundo, mesmo que você não tenha, você, assim, digamos, quando você está desapercebido, se está distraído, não está ligado, você acaba cometendo esses atos falhos de criação pela qual você passou e eram preconceituosos, apesar de você não cultivar uma diferença. Isso, Uma, isso. uma das coisas que a gente observa com relação ao racismo é assim, ó. Eu não me incomodo de ter um amigo negro. Eu só não quero que ele case com a minha filha. Você entendeu? Isso é muito complicado. Porque Uhum. o que acontece? Enquanto esse amigo negro está no meu ambiente de trabalho, ele está lá no meu. Não tem problema nenhum. Só que aí não existe necessariamente o racismo. Aonde que eu vou sentir o racismo? Quando eu vou me envolver de verdade. Você entendeu? Aí ele fala assim: eu vou casar com a tua filha. Você fala: não, não pode. Porque agora a minha descendência também vai ser negra. Entendeu? Aí que eu sinto o racismo. Posso dar um testemunho? Ah, Na família do meu ex-marido, pai do Cassinho, o pai dele era muito. Ele tinha muito preconceito, tanto com racismo quanto com qualquer coisa, né? E olha para vocês verem que coisa louca. Quando a minha cunhada foi casar, por conta dela estar casando com um negro, o Ramundo ele não foi no casamento da filha. Enfim, passaram-se os anos, ele acabou aceitando o Ricardo, que é o marido da Alessandra. E só que ele sempre, o preconceito sempre existiu e o Ricardo, assim, ele assim, não ligava. E ele falava muito, não sei o que, esse viado, não sei o que lá de gay, não sei o que lá, não sei o que lá. E o que que aconteceu? A filha da minha cunhada, ela é homossexual. E foi a primeira neta da família, por parte deles, porque são todos homens, né? Ela é a única mulher, né? A Alessandra, a filha dela, então foi a primeira neta. E ele teve que aprender a amar e não ligar e parar de externar e aceitar. Para você ver, né? Que coisa louca isso. Assim, pois é. é, eu não sei, me parece que quando não vai pelo aprendizado no amor, ele vem sempre com uma dorzinha atrelada, assim, né? Isso. Nesse ponto, nos dois casos, no E isso que final você da está vida dele, falando, ele Tati, aprendeu. No finalzinho, bem no finalzinho. e Bem isso no que você está finalzinho. dizendo, o que acontece? Isso não é uma acusação a outrem. Isso é Não! uma reflexão, não é verdade? É uma Isso! Para a reflexão. gente aprender, É porque que você quando fala a gente é assim, Uhum. preconceito, poxa, mas eu não sou preconceituoso porque eu tenho um amigo que é negro, porque eu tenho um amigo homossexual. Entendeu? é, Não, isso no preconceito no Brasil ele não entra aí. isso, Quando você vai, por exemplo, para alguns outros países que têm uma cultura diferente, por quê? Porque o Brasil é um país que tem 52, 53% da população negra. Então, se eu é, não for ter amigo negro, fica difícil, de entendeu? jeito. E isso eu vou ter. O Isso, problema, a gente vai sentindo, ele é mais embaixo, entendeu? Quando há um É, envolvimento com a homossexualidade, com a outra etnia, por exemplo, de outras regiões do Brasil, entendeu? Você fala assim, puxa, eu sou um cara aqui branco, pô, de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, como é que eu vou me envolver com um cara de... Aí que tá, que você se pega, entendeu? E eu vou até usar aqui alguns termos que a gente que são usados, o cabeça chata, o nariz, não sei o quê. Gente, isso aí é, a gente começa a fazer uma reflexão, fala, puxa, mas eu estou carregado de preconceito. isso que a Tati está falando mostra e exemplifica mais uma vez
que temos os filhos e netos que merecemos para que nos ensine depois e nos faça refletir sobre o racismo ou preconceito que tivemos. Então, a gente paga aquilo que faz. Os nossos Sim. chegam para nos ensinar, para nos dar lições. No caso da história da Tati, né, a gente percebe muito isso. Ah. Exatamente, Belardo. Hein? E é a lei da sincronicidade, né? Então o negócio vem vindo para você aprender. Aprendeu? Bacana. Não aprendeu? Então vai indo. Né? Até que a gente possa. Você via muito isso nos Trapalhões. E o Renato Aragão chamava o Mussum de grande pássaro, quer dizer, um urubu, e o Mussum chamava ele de cabecinha de bater bife. Isso. Exatamente. Aquele humor hoje sariam os dois presos, né? Estaria. Nossa, não iria jamais. Não ia dar para fazer aquele humor. E Ô, Carlos, você falou a questão do filho. Você falou a Hum. questão do filho, né? Do filho colocar brinco. Eu tenho um filho, o Cássio, ele veio assim, e ele nos primeiros 10 anos de vida, veio para me mudar num nível assim. E hoje, quando eu lembro as coisas que eu pensava e que eu fazia, eu falava, meu Deus, ele me ensina tanto todo dia, principalmente com essa questão, com tudo isso que você falou, se todo brinco, de ter isso, ou de ser assim, ou de ter o cabelo assim, de ter o cabelo assado. Ah, quero fazer luz. Puta, mas luz é coisa de mulher. Coisa de mulher? Como assim, mãe? Coisa de mulher? O que tem a ver? Por que mulher? Aí eu, né? Por que mulher? Tá bom. Ah, tá bom. Então, assim, é uma coisa que a gente vai mudando, a gente vai mudando aprendendo. e vai aprendendo. Patrícia. Colocar duas coisas aqui, né? Meu avô, pai da minha mãe, ele nasceu no interior de São Paulo, então criado na roça. Ele gostava de tunico tinoco, né? Oh, coisa boa. Eu gosto também. Gosta, né? Quem não Quem não gosta? Mas a minha mãe, ela viveu os anos 60, então ela amava os Beatles. E aí o meu avô falava assim, esses cabeludos que não falam nada com nada, que a gente não entende o que fala. Então, por falta de aceitação, né? De evoluir, de conhecimento. E meu avô era muito engraçado, porque meu avô falava assim, eu não gosto de preto. Mas ele não tinha nenhuma atitude que justificasse isso. Porque em casa a gente nunca teve preconceito com ninguém, né? E ele era padrinho do meu irmão. E o meu irmão, e ele era puxa-saco do meu irmão. E a primeira namorada do meu irmão era uma negra. Linda, 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 linda. E aí eu virei pro meu avô e falei assim: ah, avó, agora eu te peguei, né? Agora eu quero ver puxa-saco do Ricardo, tal, não sei o quê, e ele namorando com uma negra. Agora eu quero ver o senhor falar que não gosta de preto. Aí ele falou assim: eu disse que eu não gosto de preto. Preta, tudo bem. Tipo, saiu pela tangente. Mas assim, ele nunca teve nenhuma atitude racista. Muito pelo contrário. Meu avô era daquele que, sei lá, se visse qualquer injustiça no meio da rua, sei lá, uma mãe brigando com uma criança, ele falava assim: vai assustar o anjo da guarda dessa criança, já queria chamar conselho tutelar, já queria, sabe? Nunca teve nenhuma atitude, mas vem acho que da crença, né? Ou de ouvir falar e vai repetindo, né? E do próprio conhecimento, que quando ele conhece essa moça, por exemplo, mas nunca aí ele vê uma teve nenhuma atitude assim que pudesse justificar o que ele falava. Uhum. E quando ele conhece essa moça, por exemplo, daí ele vê poxa vida, tem um ser humano, uma pessoa o que a cor da pele vai pegar? Né? Não, e ele saiu pela tangente, porque ele nunca ia contra o meu irmão, né? Nunca. Então ele tinha que achar uma maneira uma saída. de estar do lado do meu irmão. Uma saída. E isso é para reflexão. Entendeu? A gente sempre olha, puxa vida, será que eu também, em um determinado momento. Eu não vou dizer se eu já fui, porque todos fomos. Né? Eu não quero dizer por você, mas eu digo em termos de cultura. Todos já fomos, de uma certa forma. Mas e daqui para frente? Será que eu vou começar a rever um pouco daquilo que eu penso? Né? Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: o pessoal do Nordeste, eles têm uma capacidade cognitiva menor, porque eles são um povo subnutrido. Eu falo, é verdade, você está pleno de razão. Olha o Gilberto Gil, como é um cara que tem uma capacidade cognitiva pequena.
Aí comecei a citar uma porção ele falou, não, mas esses caras têm. Eu falei, então se você der para ele condição, ele não vai ser. Entendeu? Não existe isso. Né? O povo do ser. Então, é a gente conhecer. À medida que a gente conhece, a gente se aproxima, a gente vai Ô, mudando. Carlos, As eu melhores morei, escolas públicas do Brasil Ceará, são do Ceará. É Ceará. só você eu dar morei, comida e escola para as crianças que eles. Puxa, acabou. O ITA eu teve que morei montar em um campus Fortaleza lá por no 4 Ceará. anos. Eu morei em Fortaleza por 4 anos. E lá eles medem assim, qual é a escola que coloca mais jovem dentro do ITA. Ah. E 65% dos jovens que estão no ITA vêm do Ceará. E agora, esse ano, foi colocado, eu não sei se já está inaugurado, mas vão colocar um campus lá em Fortaleza, Lá do em ITA, Fortaleza, exatamente. Exatamente. porque para poder facilitar a vida deles, Minha porque filha, minha metade dos filha alunos do estudou ITA são de lá, lá. né? Quando eu fui de São Paulo para lá, eu coloquei a minha filha na escola lá. Ela entrou com 6 anos e meio no primeiro ano, ela saiu com 7 anos e meio, saiu lendo e escrevendo. É absurdo o quanto eles puxam no ensino e o quanto a garotada, assim, ó, se esforça e acompanha muito, muito rápido. Eles são Ó, é fantástico. Se eu tivesse que escolher um lugar para minha filha ficar até o fim dos estudos dela, seria em Fortaleza. E quando a gente pega aqui, ó, construindo um pluralismo cultural, gente, eu falo que eu quero estar vivendo num mundo regenerado. Olha, está tendo um mundo está tendo aí a virada e nós vamos para no terceiro milênio, vamos virar um planeta regenerado. Você acha que um cara ou um ser que vive cheio de preconceitos, cheio de dogmas, cheio de estigmas, por isso aquilo, você acha que esse cara está pronto para viver num mundo regenerado? Você acha que o mundo regenerado vai ser um mundo com pessoas iguais àquilo que eu julgo que é o correto, ou vai ser um mundo de diversidade? Vai ser um mundo de pessoas que vão questionar? Né? Né? Você acha que o mundo regenerado, aquele que tem, por exemplo, a questão da homossexualidade, você acha que ela não vai ser aceita? Então, a gente abrir o olho para isso. Então, o mundo regenerado é um mundo onde existe espaço para todos. E aquilo que o outro faz, a gente não está falando aqui, eu quero deixar bem claro, não estamos falando de promiscuidade, não estamos falando de drogas, não estamos falando de coisas que vão contra realmente a moral. Tá? Só que a promiscuidade ela não está só no homossexual, a promiscuidade está no heterossexual, está em qualquer um. Sim. Não é? Então, assim, isso não é legal. A promiscuidade, a droga, a bebida, isso não é legal. Agora, a gente está falando em aceitar o outro como ele é. Aí sim. Então, eu penso, no meu entendimento, o mundo regenerado é um mundo onde a gente vai aprender a conviver com o diferente. Vocês concordam? Sim. Até porque, por exemplo, com relação à homossexualidade, ela tem essa coisa ligada à promiscuidade, porque até algum tempo atrás, o homossexual, para ele se comportar, digamos assim, como ele realmente é, ele tinha que procurar esses ambientes promíscuos, porque a sociedade não aceitava ele. Hoje, a sociedade já tem uma compreensão melhor da homossexualidade e aceita melhor a homossexualidade. E as pessoas. Mas aí hoje em dia todo mundo está virando gay. Não, tem mais gays do que antigamente. Não, a quantidade eu acho que continua, a proporção continua a mesma. Só que as pessoas hoje em dia têm mais espaço para se mostrar como elas Assumir realmente aquilo são. que ela é. Não precisa Assumir mais de aquilo que ela é, máscaras, porque não né? precisava Tem antigamente tanto tinha que medo, viver né? com uma máscara. Ah. Exatamente. A democracia é esse regime que faculta a cidadania e, por conseguinte, a educação plural. A defesa da diversidade cultural é um imperativo ético e inseparável do direito à dignidade humana. Demonstra os novos rumos a serem trilhados pela humanidade, onde a alteridade apresenta-se como um valor a ser seguido por todos. Para que isso se cumpra, a conscientização e a participação das lideranças políticas e religiosas têm papel fundamental. Eu já vi muitas pessoas chegarem a uma casa espírita
e dizerem assim: o que vocês pensam sobre determinado grupo? Né? Porque essas pessoas que fazem parte das minorias, elas querem ser acolhidas, Uhum. sem preconceito. É amor. Então, seguir aquilo que Jesus falou, né, é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque a gente vai ter que amar todo mundo. Não significa que eu tenha que aprovar aquilo que você está fazendo. Né? Eu não preciso aprovar aquilo que você está fazendo, mas eu preciso aceitar o seu direito de fazer aquilo que você quiser fazer. E entender por que você está fazendo. E entender por que você está fazendo. Né? Então, quando a gente fala nesse relacionamento alteritário, olha que palavra bonita, né? Nós nos colocamos como parâmetro nessa medição de erros, ou seja, lembra? O homem é a medida de todas as coisas, ou seja, se você age mais ou menos dentro do meu padrão, você está certo. E se eu acho que aquilo que você está fazendo não está legal, então você é errado. Você está prejudicando, né, o todo. Né? Então, além disso, estamos também desenvolvendo nossa vaidade, porque eu vejo você e digo que eu sou melhor porque você está fazendo coisas erradas, a meu ver. Né? Então, o que é alteridade? É entender que cada um tem uma faixa evolutiva, cada um tem um gosto, cada um tem um pensamento. E respeitar essa maneira de pensar do outro. Tranquilo isso, não é? Uhum. Tranquilo de entender, né? Quem gostaria de ler a conclusão para a gente aqui? Eu posso ler de novo. Ok. Conclusão. No episódio cristão da traição de Judas, Jesus sabia que o fato ocorreria, mas nem por isso tomou a atitude excludente. Mesmo sabendo da diferente postura do apóstolo, manteve-se firme nos ideais de amá-lo incondicionalmente na sua peculiar diferença. Isso é alteridade. O estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes, a capacidade de conviver bem com a diferença da qual o outro é portador. Conviver com os contrários e aprender a amá-los na sua diversidade constitui desafio ético aos grupamentos espíritas no campo da alteridade, mesmo porque o mastro da nova revelação cristã preconiza a fraternidade como postura de base para as relações pacíficas e mantenedoras do idealismo superior em direção às clareiras de necessidades do homem do terceiro milênio. Este capítulo deve servir de reflexão sobre esse novo paradigma a ser trilhado pelo homem da nova civilização do terceiro milênio. Devemos ter a convicção religiosa, porém, entendendo que amar ao próximo significa respeitar a forma de crer do nosso semelhante. Cada um se encontra num estágio evolutivo, com a sua capacidade de entendimento. Portanto, a cada um conforme o seu entendimento. Bacana, né? Tranquilo, pessoal? Eu ainda estou preocupado com o silêncio do Irair hoje. Irair, você está bem? Eu estou ótimo. Eu anotei aqui o alteritário, o oposto de autoritário, né? Eu não tinha ouvido esse termo alteritário. Quando eu estava lendo, eu lia como autoritário. Mas é totalmente diferente, né? Exatamente. É aquele que aceita todos, né? Da Diferente, maneira como são. autoritário. Ah. A pronúncia engana um pouco. Umas E, vezes, né, Carlos? E aí eu vou falar de novo do meu avô, né? Quando a gente lê aqui, né, que Jesus sabia da traição e mesmo assim, enfim, tem várias coisas envolvidas aí. E por isso que eu digo que meu avô, assim, não apresentava, por mais que ele dizia, ele não apresentava nenhuma atitude racista com ninguém, porque às vezes a gente falava assim,
Ô, vô, mas o senhor está sendo bobo da pessoa, a pessoa está fazendo isso pro senhor, o senhor não está vendo? Ele fala assim, isso não faz mal, isso é dele. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, sabe? Eu- por mais que ele me ache que eu seja um tonto, que eu seja, o melhor que eu tenho para fazer é isso. Então, Patrícia, esse exemplo do avô, só um parêntese, daqui a pouquinho eu te devolvo, é muito interessante. O meu avô, ele nasceu em 1896. Né? O seu avô, eu suponho que seja mais novo, mas no 1917. 1917, ó, ele já estaria aí com mais de 100 anos, né? Caminhando para 110 anos. Então, essas pessoas, por exemplo, quando que foi a abolição da escravatura? 1880 e pouco, 39. 89. Então, quando o meu avô nasceu, fazia 6, 7 anos que havia tido a abolição da escravatura. E durante a infância, você pega todas as pessoas que viveram na primeira metade do século XX, elas são. A abolição é recente. Então, é claro que elas têm uma outra linha de pensamento. Né? Elas vêm de uma outra linha. E como você colocou aí de uma maneira muito, muito amorosa, não é que ela era má, ela é fruto, esse pensamento é um pensamento do meio onde elas viviam. Uhum. Né? E hoje, o que que a gente. E foram essas pessoas que nos criaram, que criaram. O meu avô era a mesma coisa, ele falava isso, não gosta de preto, não sei o quê. Mas aí o que acontece? Essas pessoas elas vão vindo, e meu pai, o pai da minha mãe era branquinho, do olho azul, e o pai do meu pai era negro. Entendeu? Ó o castigo. Né? E aí o meu pai, ele era bem moreno. E aí já vem vindo. Mas ele adorava meu pai. Né? Então, é uma cultura que trazia isso. E depois as coisas vão mudando. E nesse mundo atual, olha quantos desafios a gente tem, né? Quantos desafios, quantos preconceitos a gente tem. Então, para que serve essa aula? Para que a gente reflita, como eu já disse, para que a gente não continue repetindo. Né? Eu vejo pessoas falando uma porção de coisas, e nós mesmos, se a gente for buscar no passado recente, também, né? Falamos e ainda falamos muitas bobagens. Né? Então, é a gente procurar reconhecer e entender o que eu gostaria que vocês, que a gente pudesse absorver dessa aula. Olha, se você se acha na condição ou de alguém que busca ser um espírito um pouco melhor, e estar nesse mundo regenerado, entenda isso. Esse mundo regenerado é um mundo de abertura, é um mundo de alteridade, é um mundo de questionamento, mas um questionamento com embasamento, não é simplesmente dizer que não. Né? Mas é um mundo onde as pessoas vão se entender e a gente não vai mais ficar perdendo pessoas queridas, né, por causa de bobagens, né, que estão muito ligadas a preconceito. Pode complementar, Patrícia, que você estava dizendo. Desculpa ter te interrompido. não, era exatamente isso. É, O era Manuel só falou dizer que 89 aí, é 88, né, a escravatura. 89 é a República, né? 88, 1888, é isso, Irair? É, eu acho que é. Não, Exatamente. Exatamente. é isso. É bem próximo, né? É 1 ano de diferença. Uhum. Mesmo assim, É exatamente isso. você pega 88, 12 com 17, 29 anos. Manuel, eu só falei para o Carlos ver que eu estou prestando atenção na aula, viu? E para a gente não ficar preocupado com você, né, Irair? Porque, olha, não é normal, hein? É, Tranquilo, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma tranquilo. colocação? De boa? Não. Maravilha, então. Então, a semana que vem, todo mundo, hein, para a gente poder fazer a nossa revisão e fazer um café aqui. Depois, cada um pega uma xícarazinha de café no final e faz um brinde. Tá? E aí vamos ver se a gente consegue reunir. O Mauro vai estar com a gente. Eu quero ver se eu consigo convidar mais alguns expositores que estiveram com a gente ao longo do curso, para que a gente possa se juntar aí e fazer uma despedida bem legal dessa turma. Eu vou Tá fazer o bom? possível também para estar, porque essa semana a gente está de folga e semana que vem a gente volta às Tá, se for o atividades. caso, dá o cano Mas- neles lá. Tá, eu vou tentar mesmo estando lá de entrar ou pelo celular ou pelo tablet
e participar. Maravilha, Manuel. Foi muito bom tê-lo com a Ok? gente aqui depois de tanto tempo e ter todos vocês aqui com a gente também. Traz o atestado. Tem que trazer o atestado. E eu gostei muito, o Abelardo participou bastante hoje também, hein, Abelardo? Muito bom, hein?